Olá! O nosso devocional de hoje será sobre a força que temos em Deus. A força é um tema recorrente na Bíblia. Em tempos difíceis, muitas vezes nos sentimos abalados e desanimados. É em Deus que buscamos força, resiliência, fé e esperança para vencer os desafios. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Isaías 41, versículo 10. Muitas vezes nos encontramos na escuridão do medo. Uma causa impossível deve acontecer para que não tenhamos que perder algo precioso para nós. Um milagre, um familiar em uma UTI em estado grave, uma empresa falindo, o fim de um casamento. Só o fato da perda ser uma possibilidade nos remete a essa escuridão. E quando entramos nela, entramos em muitos outros níveis, como a depressão. A depressão ou a tristeza da alma é realmente um mal que jamais deve ser cultivado. E a cultivamos todas as vezes que nos afastamos de Deus. Ele é a fonte de vida que nos vivifica. Sem Ele, nos tornamos vazios. Mas Deus nos disse: não temas, eu sou contigo. Quando estamos com Deus, não temos nada a temer. Ele está conosco em todos os momentos. E Ele nos dará a coragem para vencer qualquer desafio. Deus nos chama para segui-lo em uma jornada de fé. Essa jornada não é fácil, mas Deus nos dá a força e a coragem que precisamos para vencer qualquer desafio com coragem e determinação. A força é algo que deve ser praticada tanto física quanto espiritualmente. No corpo, a força é desenvolvida por meio de exercícios e alimentação saudável. Na alma, a força é cultivada por meio da fé, da oração e da comunhão com Deus. Mas o que a Bíblia fala sobre buscar força em Deus? Forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga ao fraco: eu sou forte. Joel, capítulo 3, versículo 10. Esse versículo nos convida a nos prepararmos para enfrentar os desafios da vida, tanto os físicos quanto os espirituais. A metáfora das armas nos ensina que, para vencermos os desafios, precisamos estar preparados no corpo. Precisamos estar fortes para enfrentar as adversidades. Na alma, precisamos estar fortes para resistir às tentações e ao mal. A palavra diga nos convida a uma atitude de fé. Quando dizemos eu sou forte, estamos declarando nossa confiança em Deus. Ele é a nossa força e Ele nos capacita a vencer todos os desafios. Precisamos nos adaptar para transformar o que temos em ferramentas poderosas que nos ajudarão. Às vezes, um projeto precisa somente da sua própria disposição em realizá-la. Deus dará a força necessária para cumpri-la. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confio e estou seguro. Salmos 28, versos 7. A Bíblia nos ensina que a verdadeira força vem do Senhor. Ele é a fonte de toda a força. Deus é forte e poderoso. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, e nos dá a força para enfrentar qualquer desafio. Nele, podemos confiar para nos proteger de todo o mal. Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você for. Josué, capítulo 1, versículo 9. Josué teve que ser forte e corajoso para liderar o povo de Israel na conquista da terra prometida. Josué era um homem humilde e temeroso, e ele precisava da força e da coragem de Deus para cumprir sua missão, que a olhos humanos parecia impossível. A mensagem desse versículo é relevante para todos nós, pois também enfrentamos desafios em nossa vida cristã, seja no trabalho, em casa, na área familiar ou financeira. Precisamos de força e coragem para vencer o pecado, resistir às tentações e viver uma vida que agrada a Deus. Deus é a fonte de força e coragem que precisamos para prosseguir.
A força também é associada a Cristo. Cristo é o nosso Salvador, que nos dá a força para vencer o pecado e a morte. Ele é a nossa esperança e alegria, e nos dá a força para viver uma vida de fé e obediência. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Por meio dele, alcançamos a vida eterna. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que são tentados. Hebreus, capítulo 2, versículos 18. Cristo entende nossas lutas e pode nos ajudar a vencer. Desde o seu nascimento, sua vida foi repleta de adversidade. Cristo foi tentado de todas as maneiras que nós somos tentados. Quando temos intimidade com Ele, em nossas orações, nossas súplicas, quando abrimos o nosso coração, Ele é fiel e justo para nos ouvir e derramar o seu Espírito Santo sobre nossas vidas, trazendo conforto e renovando nossas forças. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Como cristãos, somos abençoados com uma força interior que não vem de nós mesmos, mas de Deus, que emana sua força sobre nós. Em Cristo, podemos nos inspirar para termos a coragem necessária para seguir em frente e força para levantar-se quando por nós mesmos não encontramos força. Cristo nos dá a força para vencer o pecado porque Ele já pagou o preço. Ele morreu por nós e nos libertou da condenação. Sua morte nos libertou do poder do pecado. Cristo nos dá a força para vencer a morte porque Ele ressuscitou dos mortos. Sua ressurreição nos dá a certeza de que também ressuscitaremos. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. A Bíblia também nos ensina que a força interior é importante. Para ser forte interiormente, precisamos ter confiança em Deus. Precisamos saber que Ele está conosco e que Ele nos ajudará. Precisamos também ter confiança em nós mesmos. Precisamos acreditar que podemos fazer o que Deus nos chama para fazer. Quando você estiver enfrentando um desafio, lembre-se da promessa de Deus. Não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você for. Peça a Deus que o fortaleça e lhe dê coragem. Lembre-se que Deus está do seu lado e Ele nunca o deixará ou o abandonará. Deus dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías, capítulo 40, versículos de 29 a 31. Oremos. Senhor Deus, restaura a minha força, meu vigor, minha confiança. Coloco diante de Ti meus projetos, meus sonhos, minhas vontades. Mostre-me o caminho que devo andar. Fortaleça minha alma. Põe sobre mim o Teu Espírito. Que seja feita a Sua vontade. Afaste de mim tudo o que for me prejudicar e traz para perto de mim tudo o que for ser bênção para a minha vida. Te louvo e te engrandeço, Deus, eterno e poderoso. Amém. Que Deus, em sua infinita sabedoria e poder, possa restaurar sua força, seu ânimo, a sua vida. Não esqueça de inscrever-se no canal e deixar o seu like. Até o próximo devocional. Deus o abençoe.